A paz do Senhor, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu estou aqui com o senhor Domingos Sarmento, tá? Hoje, dia 13, né? 13 de 1 de 2025, né? 2025. Eu vou ter uma conversa aqui informal com o senhor Domingos Sarmento, que vai contar um pouco sobre a história dele, né? Quando ele nasceu, quantos anos ele tem, como foi que ele vir para a igreja, como é que ele descobriu aí o dom que ele tem, que é de tocar, cantar, escrever, e também um ponto interessante que ele tem na carreira dele, né, como cristão e como cidadão também, é que ele tem os seus enigmas, né? Tem alguns enigmas que ele fala, que a gente tem que descobrir o que ele fala, que são alguns enigmas bíblicos, né? E ele vai falar um pouco para a gente um pouco sobre a história dele, né? Eu considero ele como uma lenda, né? Algumas pessoas que já viveram entre nós hoje já dormem no Senhor, e a história dela não ficou gravada ou escrita, e eu sempre tenho esse desejo no meu coração de gravar algum espaço, né, da vida dele, para algumas pessoas ficarem conhecendo aquilo que Deus deu a ele. Seu Domingos, o que o senhor fala para a gente? Bom, Denise, eu quero agradecer ao nosso Deus, que sempre passou pela minha mente que eu queria deixar um legado meu, como do meu início de vida, mesmo na juventude, antes de eu ouvir a mensagem do Evangelho, tenho alguma coisa para contar. Certo. Para contar. E agradeço a Deus pela oportunidade. E sabia que hoje eu ia ter uma pessoa com um assunto bem diferente. Sabia. Eu fui para ali trabalhar, mas pensando nisso. E não foi tanta surpresa, porque o Espírito já tinha me tocado. E graças a Deus nós estamos aqui. Eu sempre já tive 3 pais, 2 mães, mas não tive herdade, porque tenho a herdade que é do nosso Deus. O dom, a oportunidade de conhecer o Evangelho, e aceitei. Na época, a irmã Cici Vito, ali pelos anos de 1970, 71, ela sempre nos visitava, a irmã Cici. A Raquel era bem mocinha ainda, dos seus 10 anos, 12 anos, que acompanhava ela. E ela nunca deixou de nos visitar, a irmã Cici. E também o irmão Cici. Avô do Ageu, né? Uhum. Do pastor Ageu, avô do pastor Ageu. O que ela, Cici Vito, para Rosa Nogueira? Mãe Rosa Nogueira. Avô do pastor Marcos. Pastor Marcos e avô também do pastor Enos, né? Isso, do pastor Enos. E ela sempre nos visitava, e também o irmão Cici, Raimundo Bentes, ele também nos visitava, trazia o peixe, que o senhor encomendava para ele, de trazer o peixe, tambaqui, pirarucu, e também vinha pregar o Evangelho para nós. Pregar o Evangelho. E com isso a gente foi começando a ouvir e prestar atenção. Você morava onde, Cidão? Aqui onde é Betânia hoje. Certo. Na época era conhecido como São Miguel. E a gente morava aí, ele vinha aí toda semana, pregava o Evangelho pra gente. Quando foi no ano de 75, houve uma cheia muito grande, o seu Areolino Amaral sempre ele vinha aqui para a casa da tia Maria, e para o Mateus, passar cheia. E tinha o Paulo, filho de criação, Raimundinho, filho de criação, a gente se deu demais, era o meu grande amigo, a gente ia junto para São Joaquim, ainda só em visitar. E quando foi um dia nós fomos para lá, para São Joaquim, primeiro quem foi crente foi o Sadadá e o Ernesto. Ele sempre já ia fazer visita lá, mas não aceitava. Quando foi nesse dia eles foram para lá.
pai de criação. De criação. Do pastor Josmo. Exatamente, pai de criação. O segundo esposo da mamãe, Manhã. E quando foi nesse dia, eles foram para lá, quando eles chegaram já eram crentes, disseram que já tinham aceitado. Mamãe ainda disse, tu já aceitaste Jesus, já aceitaste? Então cumpre aquilo que tu fizeste, teu propósito. Aí, quando foi no próximo sábado, já fui eu, Joaquim, o Raimundinho, esse Raimundinho. Joaquim Sarmento, o marido da Nazaré. Todo jovem, negócio de 16, 17 anos. Estava meu com 17 anos, ele com 16. Nesse dia, o Joaquim aceitou. E eu tinha acertado com o Raimundinho que no próximo sábado... O senhor lembra a data que o Joaquim aceitou? Aceitou. Olha, eu lembro o mês, que foi maio. E o ano? 75. 75. Maio de 75. Maio de 75. E quando foi no próximo sábado, eu acertei com o Raimundinho, no próximo sábado é nós, Raimundinho. Vai aceitar? Vou aceitar. E a gente veio de lá sábado, quando o Joaquim aceitou, quando fui à noite, o tio dele, Pedro Goiussu, apareceu aí no Aromateva e levou ele. Eu chorei por causa do Raimundinho. Chorei. Mas quando foi sábado, tinha uma comitiva grande lá do Irateua. Pastor Abdias com uma comitiva. Aí estavam aí. E nesse dia eu aceitei na mensagem do pastor Abdias. Do pastor Abdias. E fiquei por lá até a tarde. O irmão Marivaldo, filho do irmão Neneco, não, eram todos jovens, o Jó, era uma caravana muito grande dos irmãos do Irateu. Na época era o pastor Joaquim das Neves, que estava aqui no campo, eu morava em Óbidos, mas era comandado toda essa região aqui de Juruti, comandado pelos pastores que vinham para Óbidos, e era o pastor Joaquim das Neves. Quando foi dia 7 de junho, já desci as águas. Dia 7 de junho. Foi batizado? Batizado. Já fui batizado. Eu, o seu Dadá, meu pai de criação, irmão Otalíbio, a irmã Fátima, o Ernesto, o Joaquim, a irmã Helena do Mulato, o Tarsilo, que trabalhava com Mulato, a Valdete, filha do nosso irmão que já faleceu, Sebastião, o popular Saburi. A primeira mulher do Raimundinho, a irmã Silene, a primeira mulher, esposa do Raimundinho do Quixito. Nós éramos 10 candidatos que descemos as águas. Quem batizou você nessa época? O pastor Joaquim das Neves. Estava próximo à água lá do São Joaquim. Estava próximo, em 75, dia 7 de junho. Dia 7 de junho. E quando foi dia 12, eu saí na primeira viagem missionária. Dia 12. Eu, irmão Álvaro, Josué, estava bem novo ainda. Ele não era crente, mas ele foi com a gente. E o irmão Mulato. Álvaro morava bem aí onde o Marlisson mora agora. Uhum. Nós saímos de canoa, quinta-feira de tarde. Encostamos no Paraíso. Deixamos a canoa entregue lá pro velho Figênio, que era o comissário lá do Paraíso. Dormimos na casa da irmã Maria Limas e de madrugada nós saímos a pé para o Bom Futuro. O Bom Futuro. Na noite ainda estava até conversando com o meu Jurrindo, que foi nós levar lá de madrugada, lá na Soledade, para pegar a estrada que chegava no Bom Futuro. E então, eu desde do meu início, com 6 dias de batizado, eu saí na primeira viagem missionária, acompanhado do presbítero e irmãos, e isso para mim é uma gratidão, um privilégio, eu fazer os primeiros acompanhamentos na viagem missionária, e que até hoje ainda com 67 anos, eu já estou, e nasci dia 16 de dezembro de 1957, segundo os contos da minha mãe, às 7 horas da manhã, nasci no primeiro dia da semana, dia 16 de dezembro, nasci no dia do aniversário dela também, nós aniversariávamos junto, a minha mãe Benedita, mas quem me criou
Foi a Ana Sarmento, irmã da Benedita. Você tem quanto tempo de cristão, senhor? Agora em maio eu faço 50 anos. 50 anos de crente. 50 anos de Que o crente. senhor está na igreja Sim. Adventista da Promessa. Adventista da Promessa. 50 anos, agora maio. Não lembro a data. Não lembro a data, mas foi maio, que é logo dia 7 de junho eu desci as águas. E comecei a trabalhar na área do Evangelho, junto com os irmãos que já trabalhavam como Álvaro, que veio muito antes de nós, né? Uhum. E ele me convidou, eu aceitei e fui bem sucedido. Ganhamos alma nessa viagem lá para o Bom Futuro e foi uma benção. E eu já estou com já vou fazer agora em maio 50 anos de Evangelho, que aceitei, e no decorrer do tempo eu fui, aquilo que a gente já conversou antes, me consagrando, jejuando, e Deus foi fazendo obras na minha vida, até que alcancei esse dom da música, ouvindo das pessoas, como bem eu, Jorge, Eldo, nós aprendemos assim a música. Isaac, já foi repassado já de mim, do Eldo para o Isaac. Uhum. Mas sempre ouvindo. O Jorge, depois que chegou para a obra, ele estudou, que ele se prolongou mais na música, no conhecimento da música. Mas nós fomos ouvindo. Quando foi no ano de 97, quando o pastor Jósimo liderava, ainda não era pastor, em Juruti, estava como missionário, 97, ele veio aqui no campo, aí ele promoveu um festival de corinhos inéditos. Eu me congregava no São Felipe, de corinhos inéditos. Ele passou em todas as igrejas aqui no campo anunciando esse programa que ia ser aqui na Betânia, não era igreja, era aquele primeira congregação de Madeira. Aí cada igreja foi escrever um louvor para de 2, 3, 4 sair um para vir para o festival. Uhum. Aí a Rosenilda escreveu um, o Eliano outro, o Samuel também um, e a Rosenilda um, e eu, que foi o Luta e Vitória. Aí fomos para São Felipe, para lá, fomos no dia acertado para cantar, para ver qual seria o melhor para vir para a disputa. Aí ela cantou dela, o Samuel cantou dele, o Eliano dele, eu cantei o meu. Ela disse, é o teu, quem vai para lá? Tu me dá para me cantar? Dou. Quem ia cantar o louvor seu? A irmã Rosenilda. Certo. Cantou o louvor e ficou em primeiro lugar. Da irmã Cláudia ficou em segundo. A luta ainda continua contra nós, meu irmão. Tem como você cantar só um refrão dele? Tem. Só o refrão? É, só o refrão. Esse é o povo santo, a raiz de Jessé, que pra luta se levanta, pra lutar pela fé. A vitória teremos que o Senhor nos dará, o filho de Davi, o leão de Judá. Então esse ficou em primeiro lugar, e aí o pastor ainda disse, avisou, aquele que for ficar em primeiro lugar, em segundo, vai ficar sendo cantado nas nossas igrejas. E tanto é que esse louvor, ele é cantado em Manaus, em Óbidos, Santarém e Juruti, sempre parece que ele está sempre atual. Então esse louvor é autoria sua. Isso. E foi cantado pela Rosenilda. Nesse festival de corinhos inéditos. Porque foi promovido pelo pastor Jósimo Evelino Sarmento, né? Que ainda não era pastor, né? Era apenas missionário. Missionário. Ele veio no campo e fez esse convite que ia ser promovido um festival de corinhos inéditos e aconteceu. Foi aqui na Betânia, que ainda não era o templo, ainda era aquele barracão grande. Então, além desse louvor, você tem outro louvor que o senhor escreveu? Tem outros. Tem outros que já foi escrito. Os ombros feridos da cruz. Canta um pedacinho desse aí. Minha história é longa demais, resumi para um pouco contar do dilema
que me aconteceu, mas perdão já pedi, se o culpado fui eu. Não desisto de ser o que sou, da aliança que fez com o Senhor. O meu sonho é lutar pelo sonho de morar lá no céu, onde vamos morar. Então esse é entre muitos, entre os 16 louvores. Você escreveu 16 louvores? 16 louvores. 16 louvores, sim. Ultimamente, mais recente, é esse aqui. A Bíblia que temos não a Bíblia é o livro que fala do santo caminho. Aceitei. Puxa, olha, tem que escrever, né? Tem que escrever. Esqueci um pouquinho aí da letra. Esqueci um pouquinho da letra. Mas é isso aqui, também da nossa vida, que não é preciosa, mas a vida em Cristo é a melhor, não? A vida que tenho não é preciosa para mim, mas a vida em Cristo ela não terá fim. É o que anelo, morar com Jesus, lá na eternidade, o lugar preparado já está consagrado para o vencedor. Então esse é um dos também que está dando Esse domingo, então, além do louvor que o senhor escreveu por autoria sua, o senhor tem também os enigmas, né? Que o senhor... Isso, a gente já fez muitos enigmas. Muitos enigmas. Então conte pra gente aí os 3 mais difíceis, que o senhor acha mais difícil, assim, de ser interpretado, né? Porque exatamente. Todos os enigmas que o senhor faz são bíblicos, né? Então, são bíblicos, eles têm que descobrir uma história que está ali na Bíblia, né? Por exemplo, eu lembro do que o senhor contou a última vez que eu vi aqui, né? Sobre lá de Elias, né? Nós chamamos de Eliseu, né? Foi chamado de Eliseu. Quando Elias chamou Eliseu, né? Que é chamado de Eliseu. Né? Não é muito fácil, que né? Não é tão fácil. Conte isso aí pra gente aí. Exatamente. Ele é assim. O enigma é assim. 2 vivos levavam o morto e o morto levava um vivo. E o morto cozeu os 2 vivos e supriu a necessidade de muitos. Esse aí é do chamado de Eliseu. De Eliseu, né? De Eliseu. O chamado de Eliseu. Então, 2 vivos levavam o morto e o morto levava um vivo. E o morto cozeu os 2 vivos que supriu a necessidade de muitos. Supriu a necessidade de muitos. E aí, você sabe quem é os dois vivos? Quem é o morto? O morto? E quem é o vivo que ia no morto? Justamente. E quem são os muitos, né? Exatamente, os muitos. Quem foi que cozeu os vivos? Bom, eu já sei, né? Porque já sei a história. Exatamente. Quais são o outro aí que você acha mais difícil? Acharam difícil esse. Quem contou 2 mentiras para ser salvo? Quem contou 2 mentiras para ser salvo? Para ser salvo. Olha, isso aí é difícil, hein? Quem contou 2 mentiras para ser salvo? E aí, qual é a resposta? A resposta? Raabe, que ela disse para os soldados do rei de Jericó que eles não estavam lá e eles estavam. A primeira mentira. Sim. E ela disse para eles que eles foram por aqui e ela soltou eles por aqui. A segunda mentira. A segunda mentira. A segunda mentira. Conte mais 2 enigmas aí. Conte mais 2 aí. Outro enigma assim. Quando eu falava mentira, Deus estava comigo. Quando eu falei a verdade, Deus se afastou de mim. Você sabe essa? Quando eu falava mentira, Deus estava comigo. Deus estava comigo. Quando eu comecei a falar a verdade, eu falei a verdade, Deus se afastou de mim. Deus se afastou de mim. Sim, já sabe?
Não, essa eu só vou chutar aqui. Uhum. Seria Sansão? Sansão. Quando a Dalila dizia que ele contava a mentira, Aham. e ela amarrava ele bem amarradinho, e ela chamava os filisteus, e ela dizia, tu zombaste de mim. Puxa, você zombou de mim. Então todo mundo se afastavam dele porque ele estava sempre com aquela força. Uhum. Mas quando ela falou a verdade, ele falou a verdade, pronto, ele ficou como qualquer homem natural, né? Sem força. E foi levado lá para aquele moinho lá, para ficar aqui até não se sabe quantas horas da noite ali, enquanto desfrutavam, regozijavam, mas ainda ali, né? E aí o texto diz que, e assim Sansão matou mais na hora da morte do que durante toda a sua vida, né? Conte mais um enigma aí, vamos lá, sou o quarto enigma aí. O quarto enigma. O quarto enigma. Como animal nasci, mas como homem falei. Tendo vida morri, mas meu cadáver não se enterrou. Como homem nasci. Como animal nasci. Como animal nasci. Como homem falei. Como homem falei. Tendo vida morri, mas o cadáver não se enterrou. Tá difícil essa? Rapaz, tem dor aqui na mente aqui. Uhum. Então, bora ver, você vai lá, né? Como? Quem seria Moisés aí? Não? A borra de balão. Como animal, nasceu animal. Ah, tá. Mas como homem, ela falou. Tendo vida, ela morreu, mas não foi feito o sepultamento da borra. Da borra. Vai lá na história, né? Uhum. Ela segue aí na história. Ou muitos falam como é a mula, né? Muitos falam também como mula de balão, né? Mula de balão, né? De acordo com a tradução, não? Uhum. A borra de balão, a mula de balão. Então, são mais ou menos assim. Então, Esse enemy, durante a sua vida, já vai ser 50 anos de cristão, né? Cristão. Qual foi assim hoje a gente considera como ministério, né? Ministério. Depois a gente pode considerar como um ministério seu, né? A parte do escrita, né? Você escreveu louvor, né? Uhum. A parte da tocar também, né? Uhum. O ministério, cantar. A questão dos enigmas que o senhor cria. Mas dentro da igreja local, qual foi assim os ministérios ou cargos ou funções que o senhor exerceu durante todo esse tempo? Durante todo esse tempo, né? Olha, no São Joaquim eu exerci o cargo que hoje é superintendente, que hoje é chamado de líder de ministério de ensino. Uhum. É líder do Ministério de Ensino. Um superintendente da escola bíblica, né? Escola bíblica. Aliás, primeiro fui secretário da escola bíblica, depois passei a superintendente e depois para diretor da igreja. Que hoje é o líder de liturgia. Líder de liturgia. Uhum. Diretor, junto com o irmão Raimundo, que era o genro da irmã Cici. A gente foi diretor no São Joaquim. Por sinal, ele disse para nós que ele quer muito falar comigo. O Raimundo, que era marido da Raquel. Pelas sempre os atritos da vida, ele mora em Oriximiná, o Raimundo. E depois que eu contraí a primeira família, fui para Alta Floresta, que na época era Salezinho, também exerci também lá diretoria junto com o irmão Vitor, e trabalhou o tempo que eu vim para lá, a gente trabalhava na igreja. Aí depois que eu voltei para cá, para nossa comunidade, que é o São Miguel, que hoje é Betânia, uhum. a gente foi abrir o trabalho a igreja São Felipe, e houve uma carência de membros. Certo. Aí o pastor veio na época que era o pastor conversou com a igreja
Era o pastor, meu Deus, na época, Joaquim das Neves, e depois o pastor, meu Deus, teve o pastor Isaías, que também exerceu aqui nesse campo, e que houve essa necessidade de ajuda lá no São Felipe. E foram 3 famílias para São Felipe. Eu, a minha família, do irmão Carmo e do irmão Joaquim Sarmento. E a gente foi ajudar também lá, como na diretoria, líder da liturgia hoje. E Cunhado Carmo também ajudou ainda por lá. Joaquim também, a gente exerceu o trabalho junto lá. E em todas essas igrejas aqui vizinhas, São Joaquim, que hoje é Boa Vista, Betânia, Alta Floresta, em todas essas igrejas eu contribuí como na ajuda de cargos com o ministério, na área do ministério, no ministério da igreja. Então, aqui em Betânia, tu acha quanto tempo aí a igreja aí, em Betânia? Betânia? É. Olha, tá com... contando da primeira? É, isso. Desde 97. Vamos para 2025. Esse ponto de pregação aí começou aí, 97. 97, eu nasci em 92, né? Pra 7, 5 menos 32. 2007, 10? Aí tem uns 26, 27 anos. 26 anos já. Essa igreja, essa área de evangelização, de congregar aqui em Betânia já é essa idade, desde 97. O senhor falou agora há pouco para mim ali, numa conversa que estava tendo, que o senhor tem, no caso, o sangue de vocês tem 3 linhagens aí, né? Tem o judeu, né? Exatamente. O português e o índio. O índio. Né? O índio. Exatamente. Mas o senhor tem mais uma aparência de um judeu do que do índio e um português. Né? Entendeu? A minha aparência é mais de judeu. De judeu. Até o estilo de vida, as intenções é dos judeus, do judaísmo. Composição de judeus, que tive muitos cantores judeus. Isso. Filho de Corá, né? Exatamente. Asaf. Asaf. Eram todos dessa área dos levitas, né? De cantar, né? De compor. Então, também um dos louvores que tem, que quando eu ensaiei ele, era tipo um shot, mas ele dá esse outro ritmo, a rocha. Jesus estava caminhando, a multidão acompanhava, e entra em Jericó. A multidão acompanhava, mas ali também estava um descendente de Jacó. Era o cego Bartimeu, com certeza era um judeu confiante no Senhor, e almejava ser curado. Tenho que escrever, né? Tem que gravar. O refrão dele. E os discípulos repreendiam, não perturbeis a multidão. Bartimeu não se importava, insistindo ele clamava, ouvindo o filho de Sião. E Jesus se aproximava, Bartimeu clamou assim: estende-me a tua mão, de mim tem compaixão, ó filho de Davi. Isso também é um que ainda não foi cantado por aí, e tá só ainda com a gente, né? Quando o grupo aqui, a banda Harpa de Davi, quando o senhor já cantava, ou seja, se iniciou com você, ou quando o senhor entrou, ela já existia o grupo? Como é que foi que surgiu o grupo Harpa de Davi? Que hoje não existe mais, né? Hoje existem os componentes, né? Mas não existe mais o grupo como era, né? A banda em si, não, né? Não existe mais. Foi decaindo. A gente vai envelhecendo, e a gente não fez outros
até agora, para ficar em lugar, mantendo essa a continuação do grupo. A continuação, exatamente, a continuação da banda. Mas ainda, a qualquer momento, a qualquer hora ainda a gente quando age. Tem um evento, você se reúne e faz, né? Mas como é que foi que surgiu? Surgiu depois que foi, já era o templo, depois de começamos a congregar, foi que foi comprado a guitarra. Até a gente ainda tem umas fotos por aí da primeira guitarra que a gente conseguiu, do Isaac tocando, e a irmã Benedita, minha mãe, a irmã Manhana e a Lourdes cantando lá na frente, numa noite ainda já no templo. E o Isaac tocando na primeira guitarra. E assim foi. Depois foi comprado mais umas caixas, já lá pelo ano 2000, já era 2000, e fui então promovido montemos o som, e aí eu disse, então a gente vai colocar a banda, foi bolado ser uma banda, e aí eu disse, então, e o nome da banda vai ser Harpa de Davi. Por quê? Davi foi um servo de Deus que tocava todo tipo de instrumento, era esforçado na música, e os meus louvores que eu tenho composto, sempre Davi está no meio. Então, quem era o compositor do grupo? Era o senhor? Eu, o Eldo, Isaac e o Jorge. Quem era o baterista? O baterista e o Dinei. Aliás, o primeiro baterista mesmo era o José Mário, filho do Joaquim. José Mário. Primeiro baterista. Depois do José Mário foi o Dinei. E aí depois veio o Jardson? O Jardson. Tanto é que hoje ninguém tem. Ninguém tem baterista. Não tem baterista. Tem uns meninos que vão lá, tangir ali, mas não são treinados. Não tem. Não tem como ativar, não, se aperfeiçoar. Tem o Rei Azaf, do filho do Egito do Messias, que chama de Rei Azaf, o Azaf. E também uns da irmã Cristiede também. Eles têm essa vocação, mas precisa ensino, não? Precisa ensino. É porque o Max, da Cristiede, tem um tio e é um grande baterista em Manaus. Já tem um filho do Tropiani, irmão do pai dele, do Maurício. Um grande baterista. E ele também acho que tem essa função para ser um baterista. Mas precisa de incentivo. Eu não tenho essa habilidade para baterista. Tá, deixa eu falar uma pergunta pro senhor agora aqui. Durante todo esse trajetório do senhor aí de 50 anos de idade, né? 50 anos, ou seja, eu vim para a igreja no 2010, 2011, né? E já é 2025, então eu tenho mais de... Tô com o quê? 2010 para 20, né? São 10. 15 anos. Eu tô com uns 15 anos já, né? Uns 14 anos de cristão, né? Eu vou para 9 anos de vida pastoral. Eu já tenho um pouco de experiência, né? Na igreja. Mas assim, pro senhor, né? Pro senhor, durante esse tempo, qual foi o tempo, assim, que o senhor viveu da igreja, que o senhor entende que houve um avivamento, né? Que houve um avivamento, que tinha uma reverência, um respeito, né? Uma obediência à lei do Senhor, né? Exatamente. Eu lembro que eu sei que isso aqui não está registrado, não tem sagrado, né? Mas é um caso de respeito, né? Que tinha, por exemplo, eu lembro que depois que vocês, né? Pararam com a relação da música, lá na Alta Floresta se levantou uma juventude para tocar, né? Que no caso hoje a gente tem o Rodrigo, né? O Rodrigo Wallace, o Zé Denilson, né? Eu tocava o teclado, tinha chama de Paco, né? Não sei como é o nome dele certo. Como é que eu esqueci do nome dele. Eu só te falei com ele. E também tinha o pai do Zé, que era acho que o Ezequiel, né? Eu acho que é Ezequiel. Eu lembro que um dia a gente foi pro ensaio e a diaconisa Zacarias não deixou eu entrar na igreja porque eu tava de bermuda para ensaiar.
Então a gente não poderia ensaiar nem de bermuda e nem com boné na cabeça. Exatamente, entendeu? Isso. Nem boné na cabeça. Outro ponto interessante também que eu lembro, que quem limpava o púlpito da igreja era só os diáconos e diaconisas. E quem, tipo assim, no fora deles que os limpados tinham um rodo grande, né, para não poder, né? Então só subia no púlpito ali as pessoas que estavam mesmo bem com Deus, né? Exatamente. Então, assim, durante a história sua, qual são os anos ou as épocas que o senhor acha que assim, houve um avivamento na igreja? E eu que depois queria que o senhor falasse sobre a situação, com a sua visão hoje, né? Que o senhor, olhando para a igreja hoje, né? Como que o senhor vê a igreja hoje? Olha, os anos que, para falar a verdade, desde o nosso início, lá pelo São Joaquim, a gente via essa seriedade, esse temor, e a irmã Cici tinha um cuidado de nem botar os cotovelos na coisa das cadeiras, ela não queria. Queria ver o jovem, lado do jovem, com as mãos aqui para frente. Ela ia logo batendo o cotovelo para tirar de cima dessa área de trás da cadeira. E então, para ela, isto era uma irreverência. Era uma irreverência e que também o soldado tem que estar atento, né? Alerta, atento para as coisas que estão acontecendo. E a gente se aprofundou, se amadureceu nesses ensinos que a gente... Pastor Gesso, na época, ele era o líder do jovem. Gesso, pai da Adamar Farias. Exatamente. Mulher do pastor Gesso. Exatamente. Pela manhã a gente participava da escola bíblica, à tarde a gente ia estudar a mesma lição à tarde com ele. A juventude ia estudar com ele. Era assim. Então a gente se aprofundou no ensino da escritura com muito prazer, com seriedade. Tanto é que até ali pelo ano de 2010, ainda a gente via que a igreja estava caminhando, principalmente quando abriu aqui a Betânia, a igreja da Betânia. Senão, praticamente era quase toda a noite. A gente estava cultuando toda a noite. Ninguém media a distância, ninguém media dificuldades para cultuar, para culto, semana de oração, ali de 2005 até 2010, era uma maravilha. Eu morava ainda na Santana. Congregar era uma prioridade das pessoas. Eu morava ainda lá na Santana, ali fora. Foi em 2011 que nós viemos para cá. Vim morar, que nós compramos aqui essa área. E era assim, o cuidado era muito, muito bem sucedido, o cuidado com a igreja. E aí a gente, dessa época para cá, a gente começou a ver coisas que a gente não estava acostumado a ver com relação a esse cuidado pela doutrina que a gente aprendeu. Certo. Pela doutrina que a gente aprendeu. É importante a gente ressaltar aqui, né? Porque tem muita gente que diz assim, vocês seguem a lei de Moisés, né? Outros dizem assim, mas é a igreja que diz isso, a igreja a denominação da promessa, né? E recentemente eu falei com uma pessoa que ela falou assim, o mundo está entrando na igreja. E aí eu falei para ele assim que o mundo não está na igreja, estou falando da igreja como instituição, como questão espiritual, né? Também, aí disse, mas a doutrina também mudou, a Bíblia mudou. E eu falei assim, a Bíblia não mudou, a igreja ela não mudou, que na verdade o mundo ele está na nossa mente, né? Na nossa mente. Né? Certo, então, assim, a pessoa que vai para a igreja, estou falando do indivíduo que vai para a igreja, então, se ele se declara cristão, ele tem que seguir um padrão agora bíblico, né? Isso. Então, quem dita as regras, né, não é a igreja, né? Não. E nem o pastor, o presbítero, já quem dita as regras é a Escritura Sagrada, né? A Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. É o princípio sagrado que está ali. Né? Exatamente. Muitas vezes eu deparo com pessoas, quando eu começo a falar da verdade, pregar o evangelho para pessoas que não são crentes, ele
ele quer me encontrar como ele já está vendo parte da igreja, vivendo. Uhum. Eu digo, meu irmão, eu não estou testemunhando de alguém como ele está, eu estou falando daquilo como eu aprendi. Eu continuo vivendo como eu aprendi. Particularmente dos outros, eu estou vivendo, estou levando a minha vida como eu aprendi, com a Bíblia, com o ensino. Porque o que a Bíblia nos diz? Paulo nos diz, tudo que de antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Para o nosso ensino. Então, tudo. Tanto algo que não era bom para muitos de nossos pais, mas serve para o ensino. Para não se fazer mais. Pastor, sempre eu falo assim, Davi, naquele erro que ele tropeçava, que ele reconhecia, nunca mais ele tropeçava. Ele podia tropeçar no outro. Mas naquele que ele tinha sido repreendido, ele tinha deparado que ele não tropeçava mais. Durante todo esse tempo que o senhor passou, você ouviu algum milagre acontecendo na igreja? Vê. Na igreja, fora da igreja, Deus também me priorizou. Qual foi o milagre assim, que o senhor já presenciou dentro da igreja, fora da... Quando o senhor fala dentro da igreja, está falando dentro do templo, né? Dentro do templo, certo. Dentro do templo. Fora do templo e na sua vida, assim, o senhor presenciou, né? Porque, claro, né, a Bíblia fala de alguns milagres, né? Sim. Prodígios e sinais, né? Exatamente. Interessante por aqui na carta, no livro de João, né? Que aparece os 7 eu sou, né? Que são os 7 sinais, né? 7 sinais. Lá a ideia do sinal não é mostrar o sinal em si, né? É mostrar quem está por trás do sinal, né? Quem está por trás do milagre, né? Existem também os prodígios e maravilhas, né? Que Deus realiza, né? Que Deus realiza. Exatamente. O senhor pode falar um pouco para esse que o senhor viveu e também presenciou nesse sentido? Assim, milagres. Sim, que o senhor ouviu mesmo. Milagre é o que acontece numa cura, não? Sim, isso. Uhum. Exatamente. Presenciei tanto no São Felipe, presenciei, nós passamos jejuando, nós era uma turma muito grande, Rosenilda, a Renilda, irmã Ana Regina, e a irmã Neide. Homens eram pouco, mas mulheres tinham mais diversas. Nós jejuamos e foi trazido o Everaldo, filho do seu Alfredo, e nós oramos por ele. Que estava endemoninhado e Deus libertou ele nesse dia. Deus libertou ele. E nós estávamos jejuando até 2 horas da tarde. Nessa hora nós fomos fazer oração por ele, que trouxeram ele. E nós oramos por ele e Deus libertou. Ele saiu de lá livre daquela agonia, daquele espírito que acompanhava ele, que acompanhava o Everaldo. E acho que ele melhorou no resto da vida dele. Tanto é que hoje ele vive com o irmão dele, com Dó, mas daquela situação que ele vive, ele melhorou muito. E no São Joaquim também houve curas, houve maravilhas em tempo de vigílias. Houve milagre lá no São Joaquim, maravilhas. Aqui na Betânia, eu não lembro. O que ainda participei foi do derramamento do Espírito Santo. Eu recebi, muitos irmãos receberam poder. Autoridade, exatamente. Que é um dos fatos que, no caso, a nossa igreja, né, a Devista da Promessa, né, que ela é ali o nosso fundador, né, que é o pastor João Augusto, né? Sim. Em 1932, né? E lendo lá o livro da Fabiana, lá, a história de Job, né? Em 32 houve uma revolução também em Job, né? E a nossa igreja, um dos fatos importantes que ela tem é que ela nasce do fato do pastor João Augusto ler em Atos 2, né? Sim. De que há uma promessa de Joel capítulo 2 do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre toda a carne, né? Então, tanto a criança, o jovem, entendeu? O ancião receberia o Espírito Santo, né? E tem uma promessa também lá que os anciãos, né? Então, lembrar aqui teriam visão ou sonhariam, né? Mas aqui que eu lembro nisso
antes existia ainda muita a vigília lá no monte, né? Chamado lá no monte, né? No monte. Quando o senhor fala da questão aí do derramamento do Espírito Santo, você está falando de pessoas que foram batizadas, Certo. entendeu? E aí, senhor, como uma testemunha ocular, se ouviu as pessoas falarem em línguas, ou o senhor também é batizado no Espírito Santo? Olha, eu fico pensando assim sobre a minha pessoa. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, é o dom de ensinar, falar língua não. Ah, então se não foi, só tem o dom, senhor, o talento, isso. Talento do ensino, isso. do ensino, Uhum. talento do ensino. Porque a gente pode receber um dom sem ser batizado. Exatamente, pode receber o dom. Mas tem chegado o dom da cura, eu tenho. O dom da cura. Já diversas pessoas já foram curados através da imposição das minhas mãos. Certo. Já foram curados. Até um demônio expulsei. Foi expulsado, Deus expulsou com a minha oração. Filha do Geraldo. E o Gideone, da Mariana Issa, ela não era crente. Ele estava com 6 meses de idade, o Gideone. E a gente morava ali, daquele lado, ainda com a Ana, que hoje é esposa do irmão Araldo. Era mais ou menos uma meia-noite, a velha dita, que era minha mãe, me chama lá em casa. Domingo a gente chama para te fazer uma oração pelo Gideone, filho da Maria, que assim, estava de sarampo, que chamavam sarampo recolhido. E ele fica em ciúna para dentro. Ele para de sair e chaga para dentro. E fica em ciúna tudo. E as pessoas morriam do sarampo. Uhum. Da época. Aí eu cheguei lá, mas ele estava só jogado no braço dela. Ela já abrindo a boca. Aí eu abri a Bíblia. Eu disse, eu vou ler o versículo tal aqui. Abri bem lá. Acho que é em Lucas. E Jesus disse assim, em verdade eu vos digo que dos que estão aqui não passarão pela morte sem que não veja a glória de Deus. E eu abri lá e li. Disse, Jesus já vai fazer a obra. E orei por ele. Bastou aquela febre, quando eu levava minha mão, eu sentia a quentura dele. Dá uma febre de uns 40 para mais de grau, de temperatura. Do sarampo recolhido, chamado. E quando eu terminei de orar, ele já estava mamando. E olha, até hoje ele está vivo, família. Eu sempre dou uma alerta, veja, Gideone, Deus fez uma obra em ti, de milagre. E outro milagre que presenciei, nós presenciamos, eu e a Maria, fui com a Jusileide lá em Óbidos. Em 2000. Quando ela sofreu uma leucemia. Ela não tinha mais força para nada mais, nós morávamos ainda na Santana. E aí, pela orientação do irmão Talíbio, a Maria levou ele lá corrigir. Ele ficou olhando para ela, pegou nos braços dela e disse, Maria, eu vou passar a última injeção para reumatismo. A Dexneuribere. Se ela melhorar, leva a tua filha para Santarém ou para Manaus. Ela está gravemente com uma infecção, com uma enfermidade muito grave. E ela veio de lá, eu levava, trazia ela de canoa, levava ela carregado da canoa para o Joaquim aplicar. Ela tomou umas 3 injeções e ela melhorou. E nós fomos para Óbidos levar ela. Na época que o pastor Eno estava em Óbidos, no campo de Óbidos. Nós paramos lá com ele, na casa pastoral, lá com ele. Exatamente, nós descemos no cruzeiro para Óbidos. E lá foi a noite que o Jardim de Oração mantinha uma oração lá, as irmãs. Jardim de Oração. Se Maria vamos para lá na igreja levar a Joselide para as irmãs orarem por ela. E nós fomos lá para a igreja. E lá Deus curou. Até hoje eu tenho a profecia escrita.
Tem a profecia que a filha do Razoriz escrevendo. Eu não estou lembrado a irmã que falou. Mas ela anotou a data, dia 1º de janeiro de 2000. Minha serva, eu te curarei. Mas deixa que eu te use. Eu te farei um vaso de honra. Eu te curarei e te seguirei e estarei contigo. E Deus curou. Era leucemia. Câncer no sangue. E a Mariana levou ela para Manaus. Lá o Senhor falou com ela em sonho: minha serva, você está curada. Só fiz confirmar. Só fiz confirmar. Levou no médico, não tinha nada mais. Nada mais. E também milagres. Operação de Deus, com alguns remédios, e depois com a própria oração. Em 2006, a Maria, ela vinha sofrendo de uma mioma. De uma mioma. Ela passou um tempo já com esse problema, sangrando, era uma semana sem sangue, era sangrando. Nós trabalhava lá por sorte. E não deixava ela tirar mandioca d'água para não estar no frio, ela que tirava. Quando foi uma sexta-feira, isso foi pelo mês de maio, ao final de março, a gente vinha de lá e disse: Maria, amanhã eu vou lhe dar um remédio. Amanhã eu vou lhe dar um remédio. Ia ser sábado. Passei lá numa sucubira, tirei a casca de cima e rapei a de baixo. Tirei uma mão cheia mesmo daquela casca, daquela rapa. Cheguei em casa quando fui sábado de madrugada, me levantei, fiz aquele chá bem forte, coei e misturei com mel de abelha. Enchi um copão mesmo. Eu disse: Maria, tome em nome de Jesus. Tome em nome de Jesus. Tome tudinho. E ela tomou tudinho, aquela copada do chá da rapa, da sucuba com mel de abelha. E vim para a igreja. Ela não vinha nem quase para a igreja, era tempo de oração. Já. Cheguei daqui, meio-dia. Que tá, Maria? Como tá? Estou com muita dor. Eu disse: é para doer mesmo. Para doer. Com muita dor. Passou sábado, quando foi domingo, umas 8 horas ela colocou a minha. Colocou para fora. Colocou. Ela foi, levou lá pro banheiro, o bacio, colocou aquilo. Lá ela levou para a doutora Paula. A doutora Paula viu, ela disse: mas isso é dentro do útero da mulher? Como foi? Ela disse: um remédio que o meu esposo me deu e eu botei. A mioma. E ainda... Aí eu não tinha conhecimento com corretagem. Aí nós fomos para Juruti. Ela queria dar uma consulta, o pastor ainda estava em Juruti. Aí tinha um doutor que fazia consultas particular. Aí eu levei ela lá. Era um pastor Joaquim, parece. Aí ele bateu ultrassom. Ele disse: foi um bebê que sua mulher perdeu. A mioma. Um bebê. Mas eu não questionei com ele. Mas eu vou fazer um trabalho que vai resolver o problema. Foi a corretagem. Aí que ela foi passar mal. A irmã Rosana passou 2 noites com ela no hospital. Ela passando mal. Poxa, aí nós viemos pra cá. E aí ela foi para Manaus. A Diela, irmã dela, disse que era para ir para Manaus para fazer um tratamento lá. Ela foi. O médico lá bateu ultrassom e ainda constou. Que era uma mioma de 300 gramas. 300 gramas. E ela ainda tinha tido 3 gestações. Mas a mioma não deixava segurar. E ele disse: a senhora ainda conhece esse médico que fez essa corretagem? Ela disse: não sei se ele ainda está em Juruti. Senão ele dá um laudo para você processar ele. Processar. Era só já passar a medicação. Já da onde a mioma arrancou, já ficou ferido. Agora com mais uma corretagem. E acabou. Aí ele passou uma dieta para ela não andar longe por 6 meses, não subir escada, não andar de bicicleta por 6 meses. E pastor, ela chegou de lá. Nós morávamos ali no Socorro, em 2006. A Lindoca ainda morava aqui.
Quando ela chegou, as galinhas já estavam lá pro Isaac, eu já tinha passado, que eu estava entrando no fundo lá na Santana. Os bodes já estavam lá pro Cunha do Carmo. Foi dali mais ou menos uns 15 ou 20 dias. Ela instou para querer ver os bodes. Mas os bodes também. Até que ela foi. Ela, o Jacques e o José Antônio. Pastor, quando ela chegou aqui na Lindoca, já foi se derramando em sangue novamente. Ela desmaiou. Sangue novamente. Aí a Lindoca acudiu ela. Eu disse: e agora, Maria? Você está com a medicação, mas você desobedeceu a dieta do médico? Vamos lá para casa. Viemos para aí. Pensei, disse: Maria, agora só um sacrifício. Vamos fazer um sacrifício para ver se Deus nos responde dentro daquilo que está precisando. Ela disse: como? Por 7 noites levantar meia-noite para orar. 7 noites. E começamos logo nessa noite. E foi. E ela sangrando. E quando chegou na 7ª noite, pastor, eu disse: Senhor, dependendo do teu querer, mas que o Senhor responda. Me responda. Eu vou abrir a Bíblia. Eu vou ler no versículo que eu vou dizer. E saiu bem lá onde Jesus disse: qual dentre vós, o seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Pedir peixe, lhe dará uma cobra. Disse: Maria, ajoelhe, que Deus já vai responder. Que ele fala da insistência da oração, né? Batei. Batei. Abrir-se e vozar, né? E disse: a Maria se ajoelhou e orei. Quando ela levantou, não tinha mais sangue. Então isso foi também uma das maravilhas da operação que Deus fez com a nossa própria oração fora do templo. Então, vou ver se está gravando lá, pois assim, aí eu queria que o senhor cantasse um louvor e deixasse uma palavra final, uma mensagem final aí, tá? Eu também tenho uma música. Deixa eu ver se está. Deixa eu ver se está gravando aqui. Tá certo. Ainda está gravando. Ainda está gravando. Tá. Eu também tenho uma música da família. Faz parte da família. E... Oi? Só pode, não. Depois a gente corta aqui, ó. Exatamente. A gente corta o vídeo depois. Ano passado, eu indo lá na Santana, podia até passar por aqui. Eu indo lá na Santana, fiquei meditando lá, olhando. Fazia um tempo que eu não ia lá, olhando aqueles restos mortais por ali, onde a gente morou há 12 anos ali, 13 anos, e nada mais. E a música nasceu. Nesse momento a música nasce. E eu tenho ela escrita, tenho ela na mente. Então quer dizer que os hinos que o senhor tem só tá tudo na sua mente? Só na mente. Então se o senhor morreu, vai embora com o senhor. Vai embora. Ah, rapaz. Só faço um rascunho, quando a música chega, um rascunho para mim decorar ela. Depois, não passo. O presbítero Elinho já me convidou para ir lá para Juruti, para digitar tudo, para registrar e ver o que se pode fazer mais alguma coisa, né? Mas contanto que fique registrado, né? Fique registrado. É um talento, né? Eu morrendo, se acaba, né? Se acaba. Vai embora. Vai embora tudo. É assim. E então eu tô assim. E você quer que aconteça essa música? Cante aí. Com viola? Pode ser. Pede a viola. Você tem viola aí? Tem. Zé Mário Pereira, tem tudo. Aí o cara perguntou: tem tal coisa? Tem, rapaz, tem tudo. Tem bainha pra força? Não, mas tô mandando fazer. Natal da Bíblia. A Bíblia é o livro que fala do santo caminho. Aceitei o bendito Jesus e não ando sozinho. Meu amigo, se você quiser, aceite Jesus pela fé.
A Bíblia é a palavra de Deus, a verdade ela é. Tenho esquecido de crer na mensagem da Bíblia. Foi a santa memória de Deus que deu a inspiração. Ele mesmo pensou, escreveu, ele projetou e tudo aconteceu. É na Bíblia que lemos que só Jesus dá salvação. É no céu com Jesus, é que pra se viver. Foi pra isto que um dia ele veio morrer. Sendo filho do homem, e sobre todos os nomes, todos têm que saber. É no céu com Jesus, é que pra se viver. Foi pra isto que um dia ele veio morrer. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas é preciso crer. Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas é preciso crer. Cante aí a luta ainda. A luta não quer? A luta? A luta ainda continua? Quer dizer que a letra, ela tem sentido, a verdade, né? Desse da Bíblia. Essa foi a primeira música que Deus me concedeu. Ele ficou em primeiro lugar no Festival Inédito. A luta ainda continua contra nós, meu irmão. Vamos entrar firme na guerra com a espada na mão. O adversário brama como um leão. Vamos vencer pelo poder da oração. E a vitória vamos declarar com o Rei de Sião. O adversário brama como um leão. Vamos vencer pelo poder da oração. E a vitória vamos declarar com o Rei de Sião. Esse é o novo sangue, a raiz de Jessé, e pra guerra se levanta pra lutar pela fé. A vitória teremos que o Senhor nos dará, o filho de Davi, o leão de Judá. Esse é o novo sangue, a raiz de Jessé, e pra guerra se levanta pra lutar pela fé. A vitória teremos que o Senhor nos dará, o filho de Davi, o leão de Judá. O filho de Davi, o leão de Judá. Agora deixa uma palavra final aí para o senhor com 50 anos de cristão. Sim. Entendeu? É isso aí. Então, o que eu tenho para dizer, em primeiro lugar, agradecer a Deus por ter enviado as pessoas que nós falou do Evangelho, como a irmã Cici, nomes iguais, e irmão Cici Bentes. Cici Nogueira, irmão Cici, e o nome, o irmão Raimundo Bentes. Ele nos evangelizou, nos visitava, e nós aceitamos, eu na idade de 17 anos, Joaquim com 16 anos, aceitamos. Isto para nós para mim, para nós todos, com a família, privilégio muito grande ter aceitado Jesus, e uma carreira que não foi fácil, para mim e para todos nós, não é fácil a caminhada, porque teremos aflições, mas o ânimo tem que ter, porque assim o nosso Jesus também teve sofrimentos. Então, para mim, a idade que eu estou, com 67 anos, 50 anos de evangelho, e já contribuí muito na área do evangelismo, do evangelho, ensinando pessoas, e o dom que Deus me concedeu, da música, de compor, e também o dom da cura. Muitas pessoas já foram curadas através da minha oração, demônios já foram expulsos pela minha oração, pelo poder de Deus. Então é isso que eu tenho muito que agradecer a Deus.
Também agradeço pela visita do pastor Alípio. Vale a pena servir a Cristo? Vale a pena, muito. É válido, muito válido. Vale, por isso que Jesus disse, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Então, foi o que eu fiz. Eu neguei para mim mesmo e segui a Cristo, e Ele me priorizou com esses talentos da música. O senhor acha que seu chamado já terminou ou só termina quando o senhor morrer? Acho que é só quando eu morrer. Eu morrer. Assim, não foi assim que Simeão disse? Ele, agora, Senhor, despede teu servo em paz, porque meus olhos já viram a tua salvação. Não sei se saindo do templo ele morreu, mas ele estava... Toque uma última música aí pra gente encerrar ali a gravação. A música da família. Vai lá. Quando aqui cheguei, comecei a pensar, não me controlei, também até chorar, olhando algumas coisas que aqui deixou, hoje veio me mostrar. Não sei se estou errado, compondo essa canção, deixando magoado de alguém no coração. Sei no que agora estou sentindo, nessa canção vou perguntar: será que eu falei pra tudo estar assim? Tantos filhos que cuidei, e hoje sem ninguém junto de mim. Eu posso até chorar, como já chorei, e quem eu vou chamar, somente assim dizer, não foi isso que sonhei. Será que eu falhei pra tudo estar assim? Tantos filhos que cuidei, hoje sem ninguém junto de mim. Eu posso até chorar, como já chorei, ninguém eu vou chamar, somente assim dizer, foi isso que sonhei. Não foi isso que sonhei. Não foi isso que sonhei. Obrigado. Pessoal, eu sou o pastor Alípio e teve uma conversa aqui com o senhor Domingos Sarmento. Quero agradecer a ele e também pedir a permissão dele, né, para que esse vídeo seja colocado na minha página no canal do Talmidina, no YouTube, e também na página da igreja, né, Promissistas Óbidos, e outros lugares que vão chegar, né. A história de um cristão, um servo de Deus, né. A nossa fé, ela precisa ser divulgada, e eu sei que ela fortalece também a fé de outras pessoas. Senhor Domingo, muito obrigado. Obrigado, aí também agradeço. Eu que agradeço. Eu sonhava ainda com uma conversa dessa, um assunto desse, de suma importância, que mexe com a gente e vai buscar coisas que estão lá. É a nossa história, né? A nossa história, é a nossa vida, né? Por que a gente sabe contar as coisas da Bíblia? É porque foram escritas. Deus achou por bem autorizar para escrever, para que a gente soubesse tudo como o mundo foi criado, o que foi criado, né, pastor? Agradeço. Isso aí. Amém. Tá bom? Agradeço, tá? Ainda, quem sabe ainda, já estou sonhando participar do festival em julho. Já quer participar do festival em julho, né? Em julho. No início de julho de 2025, né, a gente vai estar promovendo aí
um festival de música lá na cidade de Óbidos, né? Para trazer esses feras aí da música. Isso, já está numa idade avançada, a garganta não é mais aquela de 40 anos atrás, mas ainda a gente está ainda. Fazendo um tratamento mais ou menos bom, a gente ajuda, a gente está para ajudar, não para fazer tudo, não? A gente está para contribuir. Aí, obrigado. Amém. Amém. Valeu. Louvado seja